Oi gente, eu sou Isabela Sócio, eu sou a blogueira das emoções e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer amigos. Como fazer amigos. Chove de gente no meu Instagram falando assim: eu ainda sou sozinha, eu não posso contar com ninguém. Assim, é difícil você seguir em frente, é difícil você se fortalecer, é difícil você ter um lugar seguro se você não tem amigos, se você não consegue confiar nas pessoas. E nesse vídeo eu vou te ensinar então como fazer amigos em 3 passos. Em 3 passos não, em 3 tópicos do vídeo. O primeiro deles, seja legal e relevante. Para você fazer amigos, você vai precisar ser legal e relevante. Para você fazer amigos, o segundo tópico do vídeo, eu vou te ensinar onde fazer amigos, onde é que você vai fazer amigo, afinal de contas. E o terceiro e último tópico, baixe a guarda. Como baixar a guarda e confiar para fazer amigos. Vamos lá então. Seja legal e relevante. Então, a primeira coisa, como ser legal? O que você vai fazer para ser legal? Se você é tímido, se você é engraçado, se você é falante, se você é mais na sua, se você gosta mais de falar ou de ficar quieto, não interessa. Se você simplesmente se interessar pela vida das outras pessoas, você a partir daí se torna uma pessoa legal. O que é se interessar pela vida das outras pessoas? É de fato perguntar, escutar. E escutar escutando mesmo, não escutar pensando no que você vai responder, pensando na próxima pergunta que você vai fazer, pensando o que você tem que, qual expressão você tem que fazer enquanto a outra pessoa fala. Não, é simplesmente escutar de uma forma interessada, de uma forma até investigativa. Então, para você ser legal, você vai se interessar pelas outras pessoas, você vai sorrir para as outras pessoas, você vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá, o que você fez ontem, como foi seu dia. Você vai sorrir para as pessoas, você vai ser uma pessoa agradável. Se você for tímido, você consegue ser legal? Consegue. Se você for falante, extrovertido, você consegue ser legal? Consegue, dá pra ser legal do seu jeito. Tem uma coisa que você precisa saber, é que para ser legal, tem uma regra. Tem um porém. Você vai ser chato se você for aquela pessoa que fica militando pra cima dos outros. Ninguém vai pedir sua opinião, ninguém vai querer você perto, ninguém vai falar as coisas pra você, ninguém vai se sentir à vontade na sua presença se você for aquela pessoa que censura todo mundo, que fica ditando regra de como se comportar e de como não se comportar, do que fazer e do que não fazer, de que palavra pode falar, de que palavra não pode falar, de que gênero, qual é o artigo que você tem que usar para se referir a uma coisa ou a outra. De verdade, se você fizer isso, você vai ser um chato, desagradável e que fica deixando as pessoas desavontades, deixando as pessoas pisando em ovos com você. Você nunca vai fazer amigos se você for esse tipo de pessoa. Nunca. Porque você pode até reparar, até essas pessoas que gostam de militar dessa forma, elas não confiam umas nas outras, nem entre elas. Elas não se sentem à vontade umas nas outras, nem entre elas. Não existe isso. E outra coisa que você precisa saber para você conseguir ser legal, você não tem que cobrar nada de ninguém. Não tem que cobrar atenção, não tem que cobrar que responda a sua mensagem, não tem que cobrar que ria do seu meme. Tipo assim, se você fizer isso, você vai estar sendo chato e não legal. Então, para ser legal, é isso. Se interesse pelas outras pessoas, não milite e não cobre. Escute e sorria. A partir do momento que você se interessa pela outra pessoa, com curiosidade, com olhar de observação, você não vai nem ter vontade de militar, eu tô te falando isso sério, porque você vai estar mais preocupado com o que a outra pessoa vai estar falando, com a história de vida da outra pessoa, com a formação de ideia das outras pessoas, mesmo que não seja a mesma ideia que a sua, que não, você vai entender que o teu papel lá não é militar mesmo, é escutar, é entender, é observar, é tirar suas conclusões que nem sempre vão ser solicitadas, mas que pra você vai fazer sentido. Quando a gente se interessa pelas outras pessoas, a gente consegue se relacionar de uma forma genuína e leve. E aí você vai se tornar uma pessoa legal, tá bom? Então, além de ser legal, eu falei pra você ser relevante também, né? Pra você fazer amigos, você não precisa ser só legal. Ser legal já é meio caminho andado, meu amigo, de verdade. Mas tem outra coisa, você precisa ser relevante também. E como é que você vai fazer pra ser relevante, né? Pra uma pessoa de fato lembrar de você, pra uma pessoa te querer, desejar a sua presença.
Todo relacionamento tem um ponto de partida. Todo relacionamento tem um ponto de partida. Para você ser relevante, você precisa entender com muita sobriedade qual é o seu ponto de partida em um dado relacionamento. Se o seu relacionamento parte de um ponto profissional, ou seja, você está se relacionando funcionário-chefe, então você tem que ser relevante no seu papel de funcionário. Tem que trabalhar, tem que chegar na hora, tem que entregar o que precisa entregar, tem que fazer um trabalho bem feito, tem que fazer o mínimo. O ponto de partida é você cumprir com o mínimo do papel social que você tá exercendo nesse relacionamento específico. Eu, Isabela, no meu trabalho, eu sou professora, eu trabalho em uma escola, eu sou professora de educação infantil. Dentro desse meu trabalho, eu tenho relacionamentos. Enquanto professora, eu me relaciono de maneira específica com cada pessoa dentro da escola que eu trabalho. Eu me relaciono de uma maneira específica com os meus alunos pequenininhos de 1 e 2 anos, de uma maneira específica com os pais deles, de uma maneira específica com a minha coordenadora, de uma maneira específica com as minhas colegas de trabalho, de uma maneira específica com a pessoa que me auxilia dentro da sala de aula. Meu papel dentro da escola é o de professora. Portanto, o meu ponto de partida com cada pessoa que eu me relacionar lá dentro é dentro do meu papel de professora. Mas não é por isso que eu vou me relacionar com os meus alunos de 1 e 2 anos da mesma forma que eu me relaciono com os pais deles, porque são relacionamentos diferentes. Eu vou me relacionar de um outro jeito com a minha coordenadora, de um outro jeito com as minhas colegas de trabalho. Por quê? Eu tô dentro de um papel, mas eu me relaciono de formas diferentes com pessoas diferentes. Esse é o meu ponto de partida. Essas pessoas estão se relacionando comigo naquele ambiente com um interesse específico. A minha coordenadora tem um interesse comigo lá. Os meus alunos têm um interesse comigo lá. Os pais dos meus alunos têm outro interesse comigo lá. Conforme eu sei dos interesses dessas pessoas, porque eu sei do meu papel, eu sei da minha função, eu consigo cumprir com esse básico. Eu consigo entregar aquilo que lhes interessa. E a partir daí, começar um relacionamento onde eu já sou relevante na vida dessas pessoas pelo simples fato de eu fazer o mínimo. Entendendo que cada papel social tem as suas utilidades, você vai entender que você tem um papel dentro da sua casa, que você tem um papel dentro da igreja, se você frequenta uma igreja, que você tem um papel com os seus amigos, que você tem um papel no seu trabalho, que você tem um papel em cada lugar que você frequenta. E que a partir do momento que você entende o que cabe a você nesse papel, você consegue ser relevante para cada pessoa com que você se relaciona. Cada papel tem a sua função, as suas utilidades, os seus interesses. Cada papel social tem uma responsabilidade. Cada vez que você decide executar um papel social, você assume então um compromisso, você assume então responsabilidades desse papel social. E isso, executar essas responsabilidades, é o mínimo para que você se torne relevante para as pessoas que te rodeiam. Para que você comece, então, a, de fato, sair desse ponto de partida e aprofundar o seu relacionamento com essas pessoas. Só de eu saber qual é o mínimo que eu tenho que fazer, ou seja, o que interessa àquela pessoa nesse relacionamento, por que a outra pessoa está se relacionando comigo, só de eu saber qual é o mínimo e fazer esse mínimo, isso já me torna relevante na vida da maioria das pessoas que eu me relaciono. Eu não tô sendo soberba, eu não tô sendo orgulhosa, eu tô sendo sincera. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não faz o mínimo. A maioria das pessoas não cumpre com o mínimo que elas deveriam cumprir. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, em geral, elas não estão preocupadas em fazer o que deve ser feito, minimamente falando. Elas estão preocupadas em agradar. E quem está preocupado em agradar não está preocupado em fazer o que tem que ser feito. Por isso, elas fazem pouca coisa útil, mas elas se sentem sobrecarregadas, porque elas ficam fazendo de tudo para serem agradáveis, para serem reconhecidas, sem fazer o mínimo que deveria estar sendo feito. Quando você faz muita coisa inútil, você não agrada ninguém. Você pode até agradar, receber um sorrisinho, um tapinha nas costas, mas relevante você não se torna, porque você não está fazendo diferença. Não adianta só ser legal.
E também você não vai fazer amigos se você for somente relevante. Você precisa ser legal e relevante, se no fim das contas você quer fazer amigos. Na medida que você for útil e legal, você vai se tornar uma pessoa querida. O que é ser uma pessoa querida? É ser uma pessoa que as pessoas querem, desejam a sua presença, querem ter você por perto. Uma pessoa querida. Tenha o que dizer para as pessoas, tenha conteúdo, contribua. Isso também vai te tornar uma pessoa relevante. E aí a gente já pode ir para o segundo tópico da aula, o segundo tópico do vídeo, não é mesmo? Onde fazer amigos? Onde eu vou fazer amigos, Isabela? Porque afinal de contas está uma pandemia, está tudo muito difícil, eu não posso sair de casa. É assim, eu vou ser muito sincera. Se você soubesse como fazer amigos, você não teria esse problema de as coisas estão fechadas, então não tenho como fazer amigos, porque você já teria feito amigos antes. Então essa é a sua menor das desculpas, sabe? Essa é a menor das suas preocupações. Para você fazer amigos, você vai começar do seu ponto de partida mesmo. Você vai começar olhando para os lugares que você já frequenta. Trabalho e família, que são os lugares que você passa a maior parte do seu tempo. Porque você já poderia começar sendo legal e relevante no seu trabalho e com a sua família. De qualquer forma, eu vou trazer mais opções. Sabe por quê? Porque eu não acho que a gente tem que ter poucos e bons amigos. Porque eu não acho que as pessoas que contam os amigos numa mão só são pessoas assim seletivas, pessoas refinadas. Não, eu acho que são pessoas com dificuldade de se relacionar. Onde é que você vai fazer amigos? Nos lugares que você escolher estar. Nos cursos que você decidir fazer, curso online mesmo, grupos de estudos que você decidir participar, célula de igreja, a própria igreja, academia, internet. A gente tem à nossa disposição 1 milhão de interesses na internet, 1 milhão de pessoas que se interessam pelas mesmas coisas na internet. Isso abre portas para que você seja relevante mais rápido, porque daí você pode falar sobre coisas que você de fato se interessa e contribuir com as pessoas e se interessar de uma forma mais fácil, né? Com aquilo que as outras pessoas estão falando. Então, quando você estiver nesses lugares, cumprimente, se apresente, ligue a câmera se você estiver na internet, sabe? Liga a câmera, deixa as pessoas verem a tua cara, vai ser mais fácil você fazer amigos de câmera ligada do que de câmera desligada. Participa dos assuntos, faça perguntas a respeito do que as pessoas estão falando. Seja legal e relevante, né? E, assim, convide. A palavra-chave em lugares novos, nos lugares novos que você está participando, com pessoas novas na sua vida, a palavra-chave é convite. Você precisa fazer convite para as pessoas irem na sua casa, para as pessoas almoçarem, para as pessoas fazerem uma ligação com você pelo chat, sei lá, pelo WhatsApp. Você precisa convidar as pessoas a participarem da sua vida. Você precisa convidar as pessoas para darem um passo além do que é o ponto de partida da relação de vocês. Dito isso, o terceiro ponto do vídeo é baixe a sua guarda. Como confiar nas pessoas? Saiba que todo mundo, 100% da população, sem exceção, todo mundo tá tentando desesperadamente ser feliz. É só isso que tá todo mundo tentando fazer o tempo inteiro. As pessoas dormem e acordam querendo ser feliz. O que isso significa? Significa que a gente se relaciona com as pessoas, todo mundo, tá? Todo mundo se relaciona uns com os outros com um único objetivo: dar e receber amor. As pessoas se relacionam, eu e você, a gente se relaciona para dar e receber amor. Seja com caixa do supermercado, com frentista do posto de gasolina, com marido, com mulher, com chefe, com qualquer pessoa. Todas as vezes que a gente se relaciona com esse intuito: ser feliz, dar e receber amor. Ponto final. Sabendo que todo mundo quer desesperadamente ser feliz, você vai dar amor para as pessoas, você vai se interessar por elas, você vai escutar o que elas têm para dizer, sem contabilizar o amor que você está entregando, sem achar que você está fazendo demais e recebendo de menos.
Sabe por quê? Porque você vai começar a dar o que você pode. Porque as pessoas não se comunicam amorosamente todas da mesma forma. Saber que amor não é dinheiro, amor não é moeda de troca. Portanto, não é uma coisa que você dá pra receber um troco, que você dá pra receber alguma coisa equivalente de volta. Você não tá comprando nada. A carência e a cobrança nas relações, elas acontecem principalmente porque a gente dá e recebe o amor contabilizando. Então, se a gente dá mais do que a gente acha que a gente tá recebendo, a gente começa a cobrar, a gente começa a ficar carente, da mesma forma que se a gente recebe mais do que a gente tá a fim de entregar, a gente também fica sem graça, sem jeito, e aí a gente começa a cortar a relação, e não é assim, na verdade. O amor, ele é infinito dentro de mim, dentro de você. É mentira aquela história de que cada um consegue dar o amor que recebeu. Não é verdade, porque todo mundo tem um poço infinito de amor dentro de si para dar, porque essa é a essência do ser humano, já que a gente nasce e morre querendo ser feliz, então o amor nunca vai terminar dentro da gente. Receba sem querer devolver e dê sem querer nada de volta. É isso, baixar a guarda, é isso, é se relacionar sem ressalva, sem ficar procurando minúcia no comportamento do outro, sem ficar procurando maldade no olhar das outras pessoas. É só se relacionar, é só isso, sabendo que a outra pessoa tá tentando ser feliz do mesmo jeito que você. Ninguém te deve nada. Ninguém, absolutamente ninguém é responsável por te fazer feliz, por te afagar. Ninguém é responsável por isso. Sabendo que ninguém é responsável por tornar você uma pessoa feliz, você começa a entender que ninguém te deve nada. Quer você tenha entregado muito para essa pessoa, quer não. Mas você já entendeu que a gente dá e recebe amor sem contabilizar. E isso traz uma leveza para as relações, certo? O que eu quero dizer com isso? Que quando as pessoas erram, quando as pessoas dão mancada, quando as pessoas pisam na bola com a gente, elas não fazem isso porque elas te odeiam. Elas não fazem isso porque elas não vão com a nossa cara. Elas fazem isso porque elas são seres humanos que erram, que estão tentando ser felizes. Tá todo mundo tentando acertar. Não tem ninguém querendo te magoar, querendo te massacrar, querendo te machucar. Acontece, as pessoas erram. E não é porque elas erram que elas te devem alguma coisa. Não é porque elas erraram com você que elas te devem alguma coisa. Parta desse princípio. A gente não é ninguém para ter o poder de perdoar ou de não perdoar outra pessoa. Todo mundo erra. E só de saber disso, a única coisa que resta pra gente é sempre seguir em frente, é sempre tocar o barco, é sempre continuar os relacionamentos. Só. Ficar cortando gente da tua vida te coloca num lugar que não é teu, que é um lugar de superioridade moral, que é um lugar de ditar a regra do que é certo e do que é errado, que é um lugar onde você não poderia errar. Mas adivinha, você também erra, você também dá mancada, você também magoa as pessoas, porque a gente é ser humano. Porque você é ser humano. E todo ser humano se relaciona por interesse, se relaciona por necessidade, por interesse no amor do outro, por necessidade do amor do outro. Você tá entendendo isso? Porque a gente precisa dar e receber amor, porque essa é a essência de todo ser humano. A gente erra quando a gente quer se proteger de alguma coisa, quando a gente quer se poupar de alguma situação, quando a gente quer se tornar autossuficiente, não querer precisar de ninguém, não querer se comparar com ninguém. O segredo para todo esse relacionamento está justamente em baixar a guarda, em se relacionar sem ressalvas, sabendo que ninguém te deve perdão e que você não deve perdão para ninguém, que tá todo mundo querendo desesperadamente ser feliz. Sabendo então baixar a guarda, porque tá todo mundo no mesmo barco, sabendo onde você vai encontrar os seus amigos e sabendo ser uma pessoa legal e relevante, você com certeza vai fazer amigos. Contem comigo, eu sou Isabela Sócio, eu sou a blogueira das emoções e eu tô aqui pra te ajudar a ter uma vida mais leve, que você sofre menos e se realiza mais.